E a história de que o mercado publicitário de São Paulo, ou que está localizado em São Paulo, reflete diretamente um avanço, melhores receitas do mercado, do segmento publicitário, né? Os números dos balanços mostram que não necessariamente. A questão de estar fisicamente no lugar não significa necessariamente uma relação direta que você vai ter melhores receitas de um segmento, no caso publicitário, porque tem esse discurso: o mercado publicitário está concentrado em São Paulo, está localizado e concentrado ali. Ok, pode até ser que esteja concentrado o mercado no sentido de ter grandes empresas, mas essas empresas vendem para o Brasil inteiro. E isso se reflete nos balanços dos acordos de patrocínio dos clubes do futebol brasileiro. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você está caindo de paraquedas aqui no canal e está curtindo o conteúdo, gostando, se inscreva, ajuda muito o canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, se você gostou de algo que viu aqui no vídeo ou discordou, não tem problema. Interaja através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Mais um ponto: na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para se tornar membro do canal. E lá, uma série de vantagens exclusivas para os membros. Então não perca tempo. Clique no link, verifique, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, estava ali analisando os balanços de alguns clubes que já divulgaram o resultado de 2024. E um dos temas, quem me conhece ou acompanha o canal, sabe que eu tenho um grande interesse para ali ver as receitas relacionadas à parte do mercado publicitário, né? E fui verificar, por exemplo, alguns números e prévias também. Alguns clubes não botaram algumas prévias, mas algo que eu não... alguns clubes não lançaram de forma oficial o balanço, mas botaram algumas prévias. E algo que me chamou a atenção é que o clube que mais cresce em receitas publicitárias é o Flamengo. Não é que ele tem apenas a maior receita, não é isso. Ele também tem a maior receita no segmento publicitário, isso é fato. Mas ele também é o que mais cresce em percentual ano após ano nesse segmento, no segmento dos patrocínios, né? Os clubes de São Paulo também crescem numa taxa menor da que o Flamengo cresce. E aí me chamou a atenção, e por isso estou fazendo esse vídeo, para fazer essa análise e colocar em debate, principalmente porque é algo que tem muito comentário aqui no canal, dizendo: São Paulo é o catalisador de receitas do Brasil, e é claro que um clube que está em São Paulo vai ter muito mais receitas oriundas do segmento publicitário do que um clube que está fora. Eu sempre falo que essa relação não é direta, porque o mesmo discurso que diz que o mercado publicitário está concentrado em São Paulo, ok, mas as empresas também que estão em São Paulo, elas vendem para o Brasil inteiro. Em termos de consumo, se refere que o consumo, se o índice de desenvolvimento humano, DH, de São Paulo é maior que os outros, ok, mas 30% do PIB está no estado de São Paulo, existe 70% que está no restante do país. E até onde eu aprendi de matemática, 70 é muito maior que 30, é mais do que o dobro do que 30, ok? Então, para a gente ter muita calma nessa hora. Agora,
além de ter opinião, a gente também não tem que ter base, a gente tem que se respaldar nos fatos, né? Porque você pode ter uma opinião, mas quando os fatos mostram exatamente o contrário, aí fica difícil você defender, né? E quando eu falo que o Flamengo vem crescendo percentualmente as suas receitas no segmento publicitário numa taxa mais acelerada e maior do que os clubes de São Paulo, eu estou querendo dizer com isso? Não. Eu estou mostrando com isso que o Flamengo agrega mais valor para os seus parceiros comerciais, para os seus patrocinadores. Do contrário, por que eles estariam pagando mais para o Flamengo? É só verificar. Na receita de 2024, o Flamengo arrecadou só com patrocínios 322 milhões. Ou seja, os patrocínios já estão ultrapassando as linhas de receitas com TV. Você lembra que no passado, quem acompanha mais esse tópico de finanças, as receitas de TV eram predominantes nos clubes do futebol brasileiro, inclusive no próprio Flamengo. Pois é, já não é mais. O Flamengo vem crescendo cada vez mais as suas receitas publicitárias e chegando ali a bater de frente com as receitas de TV. Mas essa é a verdade do Flamengo. Não se aplica a outros clubes, onde a TV ainda é extremamente predominante. O que eu quero dizer com isso é que as receitas do Flamengo são mais equilibradas, até porque se utiliza sempre o conceito de fatores combinados. O crescimento de uma puxa o crescimento de outra. Agora, o ponto relevante nessa discussão é que o Flamengo cresce de forma mais acelerada que os clubes de São Paulo nesse segmento publicitário. E por que isso acontece? Isso acontece por vários fatores, mas entre os principais está a questão da valorização da marca Flamengo e do alcance que essa marca tem. Veja bem quantas vezes eu vou repetir esse termo aqui. E para quem gosta de fazer comentário brincando, que quando eu falo, sei lá, uma narrativa, agora ficar falando narrativa, podem brincar aí e falar alcance, porque alcance é a palavra da vez no mercado publicitário. Antes a palavra da vez era audiência. Isso está extremamente ultrapassado. Vocês vão perceber que nos próximos acordos de mídia vão se valorizar muito mais o termo alcance, porque você chega em muito mais gente, você é muito mais representativo, né? Então, isso cada vez mais é valorizado pelo mercado publicitário. Isso desconcentra e não concentra. E é justamente por isso que aí vem o termo narrativa do futebol de São Paulo, que por estar concentrado em São Paulo, vai ter mais arrecadação comercial do mercado publicitário, por isso que ela não consegue encontrar sustentação na realidade dos fatos, porque o mercado publicitário está querendo cada vez mais desconcentrar, ter mais alcance. E alcance você tem quando você toca em vários diferentes pontos, ou você toca em várias diferentes regiões, como é o caso do Flamengo. Por isso que ele agrega muito mais valor para os seus patrocinadores. É uma razão técnica e até simples de entendimento. Agora, eu estou dizendo com isso que o mercado de São Paulo não é um mercado importante, não consegue oferir valores importantes para quem está lá inserido, né, para quem está lá localizado? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é esse o único fator determinante para você avaliar o valor a ser pago em termos de patrocínio para um clube ou para outro. Esse é um dos fatores, certamente um fator importante, mas não o fator determinante. O fator mais determinante é justamente aquele clube que consegue ter mais alcance. E aí, um outro ponto muito importante que explica também por que o Flamengo consegue arrecadar, ter mais contratos de patrocínios valorosos em relação aos clubes de São Paulo e por que também esses clubes cada vez mais não conseguem competir
com o Flamengo nesse segmento de receitas, publicidade. É importante destacar que as pesquisas de torcida, já falamos a respeito, vem mostrando um crescimento do Flamengo, uma participação cada vez maior do Flamengo no mercado de São Paulo. O Flamengo tem 2 lojas importantes em São Paulo e cada vez mais vem crescendo a sua participação de torcida e principalmente na faixa etária mais jovem. Na medida que os mais novos vão entrando naquela faixa etária que iniciam as pesquisas, aquela faixa etária de 16 anos, na medida que eles vão entrando, vai aumentando o percentual de participação do Flamengo como torcida do Brasil, mas em especial no mercado de São Paulo. Eu recebo vários comentários aqui também de rubro-negros que nasceram em São Paulo, são paulistas e torcem para o Flamengo, do interior de São Paulo, da capital de São Paulo. Isso é cada vez mais comum. O Flamengo ele é um clube que ele é muito forte em todas as regiões. Ou ele é líder de torcida, ou ele é líder, como na maioria das regiões, ou está em segundo, muito próximo do primeiro, ou especificamente no mercado de São Paulo, ele se aproxima já de ser a 4ª maior força, principalmente na capital, onde ele tem ali uma disputa já muito, vamos dizer assim, muito acirrada com o Santos. Então, todos esses fatores, de novo, os fatores combinados, vão explicar o todo. Não existe alguma coisa só que explique. Mas o que acontece é que o Flamengo tem ativos em termos de base, de cadastro de torcedores ou consumidores espalhados pelo país e de forma homogênea, ele é forte em todas as regiões sem exceção. Então isso permite muito maior alcance para as empresas, para os patrocínios, e ele também cresce no mercado, que é um mercado importante, o mais importante, com PIB de 30% em relação ao que o país tem de PIB nacional. Então, eu não digo nunca que isso não é importante, só digo que não é o único fator determinante. Então, o Flamengo tem todos esses fatores combinados. É o clube de maior alcance, é o clube mais representativo, é o clube que oferece mais para os seus patrocinadores e, de igual forma, ele está concentrado, ou melhor, ele também tem uma participação importante ali em São Paulo. Além do que, é disparada a maior torcida, com uma participação acima de 50% no estado do Rio de Janeiro, que, se não é o maior PIB do Brasil, é o 2º maior PIB do Brasil e a cidade mais visitada do Brasil por turistas. E tudo isso tem uma relevância, entende? Então, para tentar resumir, o Flamengo ele é forte em todos os quesitos que você avalia. Os clubes de São Paulo são fortes em alguns quesitos, principalmente no mercado de São Paulo, mas isso ofere a eles um regionalismo e, por isso, eles não conseguem competir na mesma proporção, na mesma pegada que o Flamengo no segmento publicitário, tá? Eu não estou dizendo, quando eu falo regionalismo para os clubes de São Paulo, que eles são clubes que não são conhecidos nacionalmente ou que não tenham torcida fora do estado de São Paulo. Por favor, eu acredito que quem me segue aqui, independente de ser flamenguista ou não, faz isso porque gosta desses temas e certamente tem um raciocínio, um entendimento, vamos dizer assim, acima da média, em relação aos assuntos que são praticados em plataformas digitais. Ou seja, são pessoas que gostam de acompanhar a área comercial, os números e tudo isso. Então, também vão ter um entendimento correto quando eu me refiro ao regionalismo. Porque quando a gente fala da parte de consumo, a gente entende que o que faz a diferença do consumo é o consumo em massa. E eu uso essa mesma prerrogativa para referir regionalismo para os clubes de São Paulo. Eu não estou dizendo que eles não tenham torcida em outros estados, mas eles não têm essa torcida massificada que possa representar um consumo em massa para as empresas que o patrocinam, para todo o segmento publicitário. Eles têm sim um consumo em massa numa região muito importante, que é o estado de São Paulo,
e ali os arredores, principalmente o norte do Paraná. Mas não tem esse consumo em massa, esse alcance no Brasil como um todo. Por isso o termo regionalismo. E esse regionalismo explica também, é um fator também importante que explica, um fator importante e também determinante, que explica por que os clubes de São Paulo não conseguem competir nos contratos, nos acordos publicitários, por que o Flamengo tem os melhores contratos publicitários, por que o Flamengo tem mais a sua marca mais valorizada do que os outros, né? Porque se essa verdade aí fosse realmente inquestionável, de que está em São Paulo, catalisador do dinheiro, dos recursos do Brasil, sabe? A marca do Flamengo não seria mais valorizada, porque não está em São Paulo, e ela é muito mais valorizada do que a do Palmeiras, 1 bilhão mais valorizada do que a do Palmeiras, 1 bilhão e pouco mais valorizada que a do Corinthians, não conseguiria de forma destacada os melhores patrocínios, como tem sempre, ano após ano, né? Não teria tudo que tem em termos de linhas de receitas, porque isso por si só já diz tudo, né? Qual é o clube que tem o maior valor agregado, o que dá mais retorno para os seus parceiros comerciais, para o mercado, para o segmento publicitário. Então, é mais ou menos por aí, né? É claro que tem talvez outros pontos que possam ser abordados. Diogo, mas o Palmeiras melhorou aí seus acordos, o Corinthians também tem ali o patrocinador master que paga uma fortuna. Sim, o Palmeiras melhorou seus acordos, usando sempre o Flamengo como referência, quando vai negociar com seus patrocinadores, pedindo para se igualar ao valor que o Flamengo já recebe, né? Mas você já vê uma reação do mercado, já venham fazendo vídeos a respeito de vários patrocinadores hoje do Flamengo, Mercado Livre, BRB, que já sinalizam um aumento na renovação de patrocínio, porque eles têm interesse em renovar com o Flamengo e eles também têm conhecimento que existe uma concorrência, porque hoje ser parceiro do Flamengo é muito importante no sentido de retorno e de associar-se com alguém, com uma empresa, uma instituição que tem um alcance muito forte a nível nacional. Então, o mercado já está reagindo na renovação dos contratos com o Flamengo e hoje esse valor na linha de receitas publicitárias, que tem um destaque muito grande em relação aos demais clubes, tem uma tendência a criar um destaque, uma disparidade ainda maior, né? Aí você vai falar, mas o Corinthians também tem uns patrocinadores mais legais, importantes, relevantes, também está atrás do Flamengo e a tendência é essa disparidade aumentar ainda mais na medida que os contratos do Flamengo vão sendo renovados. E tem uma outra diferença quando a gente fala dos contratos do Corinthians. Qual é a empresa sólida, a empresa com muita credibilidade no mercado, que você olha ali e fala, poxa, que patrocinador aqui forte, né? Você vê aí as casas de apostas que patrocinaram o Corinthians, volta e meia envolvido nas páginas policiais, investigados por crimes, enfim, toda essa questão, né? Sempre um envolvimento que não é legal, que não chama atenção, diferentemente do Flamengo, que você vê aí Mercado Livre, você vê os patrocinadores, o nível dos patrocinadores, empresas consolidadas, e tudo isso conta, gente. No final, é como eu disse, quem dá o recado não é a minha opinião, não é a sua. Eu apenas tento fazer uma análise aqui baseada na realidade dos fatos. Quem dá o recado é justamente o mercado. E o mercado, mais uma vez, diz o que acontece. Por isso que o Flamengo tem verbas publicitárias tão maiores que a dos seus co-irmãos de São Paulo, que estão localizados sim no mercado importante, mas isso por si só não é preponderante para que eles possam competir com o Flamengo no mercado publicitário. Porque esse Flamengo é verdadeiramente talvez o único clube nacional do Brasil. Eu digo talvez porque eu ainda tenho dúvida se o Vasco mantém a mesma musculatura que já teve em algum momento em virtude do que tem passado nas últimas décadas. Mas o Flamengo certamente
é o clube nacional e, portanto, ele é reconhecido assim numa dinâmica de mercado e seus contratos publicitários cada vez mais renovados e valorizados. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, claro, ativar o sininho, aquele like é super importante, o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça também na descrição desse vídeo o link para se tornar membro, uma série de vantagens exclusivas para quem se torna membro. Não perca tempo, clique no link, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.